Olá, associado. No nosso programa de sabatina com os candidatos à Prefeitura Municipal de Iguaçuí, a CISB recebe o candidato Luciano Machado, do PSB, e seu vice Vanderlei, do União Brasil. Quero cumprimentar com muita alegria o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Iguaçuí, Antônio Carlos Faria, ao Gabriel Couze, ao Kennedy, que fazem parte dessa diretoria, e dizer da nossa alegria de estar aqui, que eu me sinto muito em casa. Eu sou um dos primeiros associados da Associação Comercial. E lá para 1900, antigamente, 1986 para 87. E sempre eu reconheci a pujança e a força desta organização para o desenvolvimento da cidade. E isso me fez muito bem quando eu passei a ser gestor municipal em 2001, quando assumi. Uma das primeiras coisas que eu procurei foi conversar com a associação, com o setor empresarial. Então, quero cumprimentar todos os associados. Vocês são muito importantes para a nossa cidade, vocês fazem acontecer, gerando emprego e renda, vencendo desafios, e não são poucos os desafios, né? E cada tempo tem uma tempestade diferente. Então, o empresário no nosso país, a gente pode considerar que são heróis da resistência, mas hoje a gente vê que a administração municipal precisa andar de mãos dadas, precisa estar perto para errar menos, inclusive, porque um setor tão organizado tem muito a contribuir. E eu, na proposta de ser prefeito de Iguaçuí novamente, pela terceira vez, com o vice Vanderlei Moraes, eu quero muito ter um mandato muito perto das pessoas, como sempre foi o meu perfil, né? Quando assumimos o governo em 2001, nós fizemos, no primeiro ano, criamos o Natal de Luz. Foi um evento espetacular. E ali nós começamos a compreender realmente o tamanho de Iguaçuí no cenário capixaba, no cenário regional. No primeiro desfile, no primeiro sorteio, nós tivemos 10 prêmios sorteados, onde 5 prêmios foram de municípios vizinhos. Olha o tamanho de Iguaçuí. Então, um município como Iguaçuí, com 32 mil habitantes, que tem 4 concessionárias há mais de 20 anos, é um município que tem pujança. Então, falar em plano de governo, sem que ele seja utópico, ou seja um plano que não só seja construído no papel e na prática ele fique longe, a gente tem que realmente achar o caminho e saber do caminho e também redescobrir novos caminhos para que nós possamos realizar os sonhos constantes no que nós planejamos, no que nós debatemos, porque escrever no papel fica muito fácil. Então nós temos que mensurar a possibilidade de melhorar a arrecadação, mas quando eu digo isso, é sempre pensando que você pode melhorar a arrecadação sem onerar o empreendedor. E nós fizemos isso no nosso mandato, Kennedy, Gabriel, Antônio Carlos e a todos que estão nos assistindo. Nós conseguimos nos organizar na agricultura. Contei com o Dr. Paulo Viana como meu secretário de Agricultura e depois, posteriormente, Maxwell, que depois foi requisitado pelo INCAPé, porque passou no concurso. Mas nós montamos uma equipe muito boa e bem treinada, onde nós conseguimos recuperar as dotes do município, a produção agrícola. Então nós assumimos a prefeitura com um dos menores índices de arrecadação, na época com 0,322, e quando eu deixei o mandato em 2006, nosso índice era 0,469. Nós crescemos um percentual incrível. Parece pouco da fatia do bolo do Estado, mas nós conseguimos ter um momento de arrecadação. E isso por um trabalho bem feito que fizemos. Eu vi esses dias o gráfico, nós temos caído, porque esse trabalho não tem sido feito, e não tem sido bem feito. A nossa produção de café, o café de Iguaçuí, ele é guiado por outros municípios, então nós estamos perdendo dotes, e ele é isento de imposto. Então por que o município não faz um trabalho bem feito, nesse sentido, para que nós possamos buscar uma fatia maior do bolo de ICM do Estado, para investir mais na nossa terra e na nossa gente? Esse é apenas um dado. Então é onde nós vamos buscar mais recursos.
Eu sou do PSB, do partido do governador, com o vice Vanderlei, que é do União Brasil, que tem um secretário de Estado também, que tem o deputado Bruno Rezende, que é da nossa região. Então o governador Renato Casagrande, ele é municipalista, ele ajuda todos os municípios do Espírito Santo, o prefeito sendo da base dele ou não sendo. Mas imagina um prefeito do partido do governador, quanto investimento nós vamos ter. Então, para isso, nós precisamos montar uma equipe com bastante condição de preparar grandes projetos para que nós possamos entregar para a população de Iguaçu o desenvolvimento que Iguaçu merece, que Iguaçu almeja. O nosso slogan é: sim, é possível, Iguaçu é mais, porque Iguaçu é muito mais do que está sendo. Iguaçu é uma cidade maravilhosa. Eu vejo Iguaçu, eu ando pelo estado afora e todos que vêm em Iguaçu têm amor por essa terra. Que cidade bonita é Iguaçu. Então isso a gente tem que valorizar quem construiu Iguaçu há décadas, há mais de um século, porque pensaram na cidade com uma grande avenida, com mão única, com duas mãos, que consegue criar um ambiente de que é uma cidade que foi organizada. Alguns defeitos que Iguaçu adquiriu, talvez alguns deles difíceis de ser sanados, nós temos que frear esses problemas, como nós temos que frear o problema do saneamento, por exemplo. Hoje não pode se permitir mais de construir um loteamento sem o esgoto tratado. Nós temos que frear todos os problemas, porque nós temos um marco do saneamento, que pelo papel que está escrito na lei, é que até 2032 nós temos que ter todos os municípios brasileiros com um saneamento básico. Eu acho muito difícil isso acontecer, vai precisar do governo federal entrar nisso, porque o Brasil é menina dos olhos da Europa, do mundo todo. Então nós vamos buscar muito recurso estrangeiro. Não dá para a gente dizer que vamos resolver isso. Eu fiz essa parte para entrar nessa área, porque eu acho que um governo tem que ser sustentável. E um prefeito, ele precisa cuidar do desenvolvimento, precisa cuidar do empreendedorismo. Eu, como deputado, fui presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. No período da Covid, nós conseguimos liderar movimentos importantes junto ao governo do Estado, a SEBRAE, a DERES, as federações de micro e pequena empresa, aos representantes do segmento, e nós conseguimos liderar um movimento importante para que o sofrimento fosse menor do que foi. Fosse minimizado, porque foi um momento muito difícil. E eu tenho muito na veia esse sentimento de que o empreendedor precisa ser valorizado. Quando nós assumimos o primeiro município do Espírito Santo do interior, fora a Grande Vitória, que criou e trouxe o nosso crédito, foi Iguaçu. Nós viramos referência. Eu me lembro que nós somos de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, que são dois municípios que estão na ponta no Espírito Santo, no desenvolvimento. Nós fomos lá falar do sucesso do nosso crédito aqui. E quantas pessoas que vendiam pãozinho caseiro, hoje tem uma padaria, que fazia uma camisa em casa, montou um negócio. Enfim, muitas coisas aconteceram, né? Como o CIE, que Iguaçu foi o primeiro município a ter o CIE no interior do Espírito Santo. Eu sou até hoje amigo do presidente do CIE, e até estive lá visitando ele esses dias, e ele já era o presidente do Centro Integrado Empresa Escola na época. E um prefeito do município como Iguaçu, que tem uma vocação turística, especialmente em turismo de eventos, precisa ter esse olhar, que investir em eventos não é gastar dinheiro, é investir na geração de emprego e renda, é investir no movimento dos nossos hotéis, das nossas empresas, no movimento do comércio em geral, na geração de emprego e renda. E é o que nós fizemos no nosso primeiro mandato, sem ajuda de governo. Nós não tínhamos ajuda de governo, Antônio Carlos, de recurso para fazer festa. A DERES hoje é uma mãe para fazer festa. E não tínhamos uma DERES que nos ajudava, não tinha o SEBRAE que colocava dinheiro em nada, e era recurso próprio. Mesmo assim, sem um centavo de recurso de emenda, sem um centavo de recurso de ministério. Eu fiz exposição agropecuária os meus 6 anos de mandato, torneio leiteiro 6 anos de mandato, leilão de gado que trazia gente da região do estado do Rio, Norte Fluminense, e de Minas, da Zona da Mata para cá, e de quase todo o Espírito Santo, aqui no leilão de gado. Era um evento lindo, construímos um galpão com tateçais para isso acontecer, e daí um tempo eu nem sei para onde foi aquele galpão, não sei nem para onde foram os tateçais.
eu sei que nós perdemos um negócio que gerava movimento em Iguaçuí, circulava dinheiro aqui. Nós fomos o primeiro encontro de trilheiros, de motociclista, de motoqueiro, foi feito no nosso governo, porque nós tínhamos aquela época, e hoje eu ainda tenho uma visão muito mais clara sobre isso, que investir em turismo de eventos faz diferença. Nós sediamos o encontro de parapente, em Iguaçuí 2 vezes, lá no Morro do Caracol, né, lá no Parque Adilino Jevu, e nós descobrimos muitas coisas, e não é porque eu sei mais do que ninguém, justamente porque eu sabia ouvir. Eu só reconstruí o Colégio São Geraldo, chegou aqui o Eduardo Gorini, que também é um presidente da CISG, que fez uma gestão muito boa aqui. Então, nós conseguimos fazer com que as coisas acontecessem, Iguaçuí e a população se beneficiasse com isso, né? Então eu vejo Vanderlei, que é meu vice, que tem me ajudado muito na construção do nosso plano de governo, tem me ajudado muito no nosso caminhar nas casas, no campo e na cidade, como nós podemos fazer mais e mais pela nossa cidade, como nós fizemos quando nós trouxemos a UVV. Quantas pessoas em Iguaçuí se formou na UVV? Ficou 6 a 7 anos aqui em Iguaçuí. Eu dava 60 bolsas de estudo. Com a minha saída, essas bolsas foram denunciadas no Tribunal de Contas. Quando a UVV foi notificada, ela pediu licença, levantou, bateu o pó de sapato e foi embora. Que é uma instituição muito forte, sólida e que não estará sujeita a um negócio desse. E hoje eu daria 100 bolsas para trazer uma faculdade, uma estampa dessa para cá, né? Então isso tudo movimenta a cidade, né? O nosso CIS, Centro de Integração Social, que funcionava perfeitamente bem, a gente precisa resgatar um projeto como esse, que é um projeto de integração social, que cuida das pessoas, principalmente das pessoas de áreas de vulnerabilidade. Precisamos resgatar um projeto como esse, que não tem que ser esse, mas tem que ser parecido, né? Então, a gente precisa pensar muito claramente que Iguaçuí precisa ter uma gestão que saiba ouvir. Eu estava falando do Colégio São Geraldo, uma pessoa que tinha muita visão, apesar de ser muito simples, que foi Vanderlan Lima Fraga, nosso saudoso Vanderlan, chegou para mim um dia e falou: Luciano, se vocês, estava caído o prédio São Geraldo, tinha uma moita de taboa em cima do telhado, estava assim há 10 anos caídos, o Borracha deve lembrar disso, que é da minha idade. Os meninos não devem lembrar tanto. Naquela época, ele me falou: olha, isso é dos herdeiros do Monsenhor Miguel. Se você não comprar, desapropriar e reconstruir esse prédio, nós vamos matar a história de quase todas as famílias guaçuenses. Porque dificilmente uma família que não tem alguém que não passou pelo Colégio São Geraldo. Chamei a minha procuradoria e dei a ordem para que nós fizéssemos isso. Pagamos a 26 herdeiros com recurso próprio. Fizemos o projeto de restauração, reconstrução com restauração, e reconstruímos aquele prédio que agora, dia 5 de agosto, comemorou 100 anos. Dia 5 de agosto de 2024, que é um prédio de 1924. Olha como é bom ouvir as pessoas. Talvez se eu não tivesse ouvido aquilo, tinha sido vendido para iniciativa privada e tinha sido feito um prédio lá, eliminando uma história. Eu quero estar vivo quando completar 200 anos para comemorar, porque realmente é uma obra que eu tenho orgulho dela, porque eu soube ouvir alguém assim como alguém que podia nos orientar. E como soube ouvir quando criamos a terceira idade. O professor Jorge da academia me chamou: Luciano, me deu de presente um livro, Qualicidades, de Curitiba, escrito por Jaime Lerner, que era prefeito de Curitiba, e me apresentou esse livro. E depois falou sobre a melhor idade e tal. Eu achei muito interessante, fizemos o primeiro fórum de atenção ao idoso e saúde pública. E dali nós desenvolvemos esse projeto. Quantas famílias se beneficiam disso até hoje? É um projeto que não tem volta mais e parece que não é importante, mas também se tornou uma referência. Foi a primeira terceira idade organizada do Espírito Santo. Cachoeiro teve uma que tinha fechado e Colatina teve uma que tinha fechado. No mais, quando você reabriu,
vinha gente do estado inteiro aqui conhecer e participar das nossas festividades. Isso tudo movimentava a cidade. Para concluir, quando a gente fala que buscar parceria com o empreendedorismo, com a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Iguaçuí, a gente tem que estar aberto ao diálogo, não só na questão de ver os ajustes fiscais, do município investir em tecnologia, em inovação, em buscar parceria com a universidade, com os institutos, para fazer com que as startups tenham sua voz e vez, porque o mundo gira e o mundo evolui a cada minuto. Então, a inovação ela tem que estar presente na gestão pública, tem que estar presente no empreendedorismo, tem que estar presente até nas igrejas. Hoje, a inovação tem sido primordial para que a palavra seja levada. Então, nós vamos trabalhar tudo isso, criando até, se for preciso, um Conselho Municipal de Inovação, Fundo Municipal de Inovação. Nós temos que saber de onde vai chegar o recurso para abastecer esse fundo, mas hoje o próprio governo do Estado, o governo federal, tem necessidade desse tipo de investimento. Nós precisamos diminuir o estrangulamento da máquina com gasto desnecessário, investir na sustentabilidade, e eu quero encerrar o meu mandato, Deus dando essa oportunidade para Luciano e Vanderlei, com todos os prédios públicos abastecidos com energia fotovoltaica, que isso também é sustentabilidade. Tem muita coisa para dizer, mas eu sei que o tempo é exíguo, mas nós teremos oportunidade. O nosso plano de governo está sendo colocado na nossa rede social, no Instagram, Luciano Machado Iguaçuí, Vanderlei Moraes, com W, no Facebook, e nós vamos aí startar para toda a sociedade esse material. Mas nós temos muito que investir, como na saúde, e o meu vice, que é muito expert nesse assunto, eu queria que ele fizesse uma complementação da minha fala, Vanderlei, falando sobre alguns projetos importantes, com conteúdo e com objetividade que nós temos na área de saúde, que isso também, além de cuidar das pessoas, que é o nosso objetivo, está perto de cada homem e mulher, cada jovem e criança de Iguaçuí. Nós precisamos fazer esse investimento. Eu me lembro bem que em 2001, quando nós credenciamos a Clínica São Miguel para ser referência em ressonância, mamografia e densitometria, nós recebíamos gente do estado inteiro e até de outros estados aqui. E isso fazia diferença para o comércio, e faz diferença para o comércio, faz diferença para toda a sociedade. E faz com que Iguaçuí seja realmente a vitrine que ela merece ser, a pérola do Caparaó que ela é, com as belezas naturais e com a riqueza do povo que a gente tem, que é um povo sábio, que sabe o que quer. Então vamos em frente, Vanderlei, e eu deixo com você a palavra, meu querido. Boas falas, Luciano, você navegou bem por todas as partes do governo, mas eu quero fazer um parênteses aqui, Luciano. Também quero cumprimentar o Borracha, quero cumprimentar o Dr. Cristiano, o Antônio Carlos, está aqui, o Gabriel Cosi, o Kennedy, e todos os associados, que é importante esse debate para esclarecer para a população nossa proposta de governo. Eu vou fazer uma navegação aqui, Luciano, entre o IFES, a UFES e a Agrotécnica. Só um apanhado para a gente falar de economia, para a gente movimentar a economia, como poderíamos ter uma economia muito melhor. Esses órgãos federais hoje, eles movimentam uma receita em Alegre de aluno de 4.500 alunos. Imagine esses alunos consumindo dentro de Iguaçuí, como que nós poderíamos aumentar a nossa receita, aumentar a arrecadação. Nós teríamos aí um grande número no aluguel, no consumo, no supermercado, uma circulação muito grande de recursos. Iguaçuí é um polo, não só um polo nessas questões comerciais, mas também um polo de saúde. E aí, Luciano, nós temos grandes parceiros, Gabriel, que a gente fala de saúde e, inclusive, continuando dentro desse nicho de comércio, de movimentar a economia, estamos trabalhando uma hemodinâmica para dentro de Iguaçuí há muitos anos, mais de 7 anos. Já tem uma conversa adiantada com a Santa Casa. E o que é a hemodinâmica? A hemodinâmica é um aparelho com uma equipe multidisciplinar, toda qualificada, em parceria com o Hospital Evangélico, para fazer cateterismo e angioplastia. Mas eu não estou pensando só em Iguaçuí, Luciano, eu estou pensando no entorno, eu estou pensando no Caparaó, que esse público venha consumir conosco aqui, Kennedy. Então, quando ele vem fazer um cateterismo, ele vem fazer uma hemodinâmica, ele acaba ficando conosco aqui, consumindo aqui conosco. Então, nós temos aqui 13 cidades da região do Caparaó que será referenciada para cá. E nós temos condições de fazer isso aqui na Santa Casa. Nós temos estrutura, nós temos uma saúde maravilhosa aqui, nós temos excelentes cardiologistas, excelentes profissionais
e dão condições de dar seguimento nisso, com uma equipe multidisciplinar adequada, com a parceria adequada, com o equipamento adequado, né, Luciano? A gente tem condições de ofertar esse serviço. E é importante que o prefeito, ele também tenha essa visão, que ele tenha o compreender disso e como isso é importante. Apesar de nós termos atrasado um pouco sobre isso, porque nós precisamos chamar a iniciativa privada para dentro, para ser parceira, participar, né, desse processo político, desse processo eleitoral, desse desenvolvimento político da cidade. Precisamos entender que a iniciativa privada, ela é um item extremamente importante para gerar receita e renda e emprego, né? Nós precisamos movimentar o trabalho, para gerar emprego. As pessoas falam assim, o prefeito tem que dar emprego. Não, o prefeito tem que fomentar formas do comércio, da estrutura, da cidade dar emprego. E a saúde é um polo. Se a gente trouxer esse serviço para cá, a gente vai gerar no mínimo aí 2, 3, 10, 20 empregos, para que a gente possa continuar e dar continuidade disso. 13 municípios consumindo aqui. Então nós teremos 13 prefeitos que vai estar olhando para Guaçuí, 13 câmaras de vereadores que vai estar olhando para Guaçuí, os pacientes, os seus familiares, e a economia, menos carro na estrada, menos risco, menos tempo, porque nós temos que calcular o tempo. O tempo, ele é um risco, tá? Principalmente em paciente cardíaco, né? Ou em caso de urgência e emergência. Então tudo isso é computado em recurso, né? Que nós vamos estar aqui de braços abertos para receber. Olha, bacana. Entendeu? Então a cidade de Guaçuí, ela tem esse nicho, ela está no centro do Caparaó, né? Ela está dentro da nossa região do Caparaó, que pode ofertar isso. Entre outros serviços, serviço de ressonância magnética, Gabriel. Cara, um serviço de ressonância magnética aqui na nossa região seria excepcional. Claro que eu estou falando de ressonância magnética fechada, de um Tesla e meio, né? Para você ter uma ideia, o Hospital Evangélico faz mais de 1.500 ressonâncias mês. Tomografia, eu nem me recordo o número, que nós temos condições de fazer aqui. Ah, mas você quer tirar os exames do hospital? De forma alguma. Eu quero fazer parceria com os outros hospitais. Nós temos que pensar para dentro, nós temos que pensar na região do Caparaó. Por que eu tenho que andar 120 km, 280 km se eu posso fazer aqui? É mais rápido, é menos custo, é menos tempo, é mais saudável, eu estou perto de casa e nós podemos ofertar esse serviço. Temos que parar de pensar que a nossa BR aqui, ela só é para passar. Nós temos que criar uma forma das pessoas entrar na nossa cidade. E eu, como expertise na saúde, eu vejo que é uma forma que nós temos para utilizar e que utilizamos pouco, né? Então, a saúde para nós, ela não é só uma questão de cuidar, né? O Luciano, ele tem muita expertise como prefeito, investiu muito na saúde, fez um trabalho muito bom na saúde na época dele, mas hoje a gente tem que pensar na saúde também como uma forma de renda, prestar serviço, ofertar serviço. O SUS funciona. O que precisamos fazer é colocar a engrenagem do SUS no lugar certo. E aí a gente consegue ofertar um serviço dentro de Guaçuí. E nós podemos fazer isso em parceria com a prefeitura, com os empresariados, com os prefeitos, com os vereadores. Então isso é só um pouco do que nós podemos fazer na saúde dentro de Guaçuí. Vanderlei, eu queria também que você falasse sobre a oncologia, que é importante e é um projeto nosso que está bem encaminhado, né, com toda a diretoria do Evangélico, com os médicos mais conceituados do Espírito Santo e dos mais conceituados do país, com vídeos gravados para nós, colocando muita determinação em trazer esse procedimento para Guaçuí. Logicamente que a parceria deve ser e tem que ser com a Santa Casa. Eu acredito que isso seja mais do que importante também para trazer qualidade de vida, para trazer a prevenção, para que o próprio sistema de saúde ele se proteja economizando e salvando vidas. Então a gente tem que fazer essa junção de toda essa capacidade que nós temos. Como você já disse, Guaçuí é um polo, Guaçuí é uma cidade que é referência, e aqui nós podemos fazer como fizemos em 2001, quando assumimos a prefeitura. Nós tínhamos a Clínica São Miguel, que conseguimos credenciá-la para tomografia, mamografia e densitometria óssea. E a gente via veículos de Linhares, de Colatina, de Marataízes aqui, para os pacientes fazerem esses procedimentos. E ainda estava no início do debate da prevenção do câncer de mama, por exemplo. Então, o Guaçuí foi uma referência importante
Então hoje a gente tem que buscar realmente essa possibilidade de parceria, de fortalecimento, porque o município ele tem que também assumir, não pode fazer igual Pilatos, lavar a mão. A prefeitura ela pode comprar procedimentos, comprar exames, comprar pequenas cirurgias, fazer mutirão, para eliminar um pouco dessa fila trágica que as pessoas sofrem nessas filas aí, esperando um simples exame. Poucos dias, numa caminhada, durante um dia, encontramos 3 pessoas reclamando que estava quase 90 dias esperando exame de sangue. Meu Deus, um exame de sangue, se a prefeitura não puder comprar esse procedimento, a saúde tem dinheiro para gastar, aí para que então serve a prefeitura? Então a gente precisa ter o sentimento humano para conseguir diminuir as filas de cirurgia, de exames, enfim, de todo tipo de procedimento. E também contratar especialidades, né? Hoje nós temos dificuldade de pediatria. Uma mãe hoje para levar um filho num pediatra, ou ela paga R$200, R$300, ou fica esperando o sistema resolver. É muito difícil conseguir. Então o município precisa assumir essa responsabilidade e trazer. Na época nós tínhamos no PSF pediatra. O doutor Gilmar era um pediatra do PSF, nosso, contratado pela prefeitura. O doutor Eduardo Cotias era médico cardiologista no PSF, do Antônio Francisco Moreira. Então, quer dizer, diminuir os problemas. Por que o pronto-socorro é estrangulado, chega lá quase da guerra? Pô, é culpa dos profissionais lá? Não tem capacidade de atender o tanto de pessoas vão lá. Tem gente que vai lá, não é uma necessidade de pronto-socorro. Tem gente que vai no pronto-socorro porque está tentando ser atendido e não consegue. Então, lá é uma porta aberta, vai. Lá não tem condição de atender todo mundo que vai lá. Então a gente precisa ampliar o pronto-socorro, investir ali, mas também criar a possibilidade de ter especialidades para que essa fila ali e a fila de espera das pessoas não fique como estão hoje. Precisamos humanizar o governo, nos colocar no lugar do outro. Eu gostaria que você falasse sobre o nosso projeto do PSF Corujão. Uhum. Luciano, quando você tem um prefeito engajado na saúde, ele está falando melhor que eu, né? Olha que bacana esse entrosamento de saber. Eu aprendi com você, Obrigado. Saber como é que navega a atenção básica. O Luciano falou atenção básica. Ele não falou aqui daquilo que nós temos em Vitória, Cachoeiro, que é média e alta complexidade, CACOM e UNACOM. Mas a atenção básica, Luciano, é a mais importante. Quando ele fala do pronto-socorro superlotado, porque o PSF não está funcionando. Atenção básica, primária, secundária e terciária. Mas qual é a solução para o pronto-socorro lotado? E só uma parte ali. Tem PSF que funciona até bem, mas a questão são as especialidades. Essa é a questão maior. Eu vou discordar de você, Luciano, não te desrespeitando de forma alguma, mas como profissional. O PSF não pode fechar meio-dia de novembro a fevereiro. Ele não vai funcionar. A saúde ela é contínua. Ô Kennedy, se a sua cozinheira faltar, você vai conseguir fazer o almoço? Ou fazer o lanche? Aquele lanche maravilhoso, inclusive, que você tem lá, com o seu cliente fiel? Não vai. Então é contínua. É estudo randomizado, educação continuada. A gente precisa entender que nós ficamos velhos, que a tecnologia avança a segundos, e eu tenho que estar me adequando toda hora. Então, nós precisamos que essa máquina da saúde, elas tenham acompanhamento profissional, humano, tá? E mecânico. Então, o PSF, na minha opinião, não estou aqui discordando do prefeito, mas na minha opinião, o PSF não vai funcionar se ele fecha meio-dia. Ah, não, claro. Não vai. E outra coisa, o Luciano falou muito bem, precisamos entender que não é gasto a saúde, é investimento. Quando você contrata um especialista e paga bem para ele, é investimento, porque ele vai atender na atenção primária, esse paciente não vai para o pronto-socorro e ele não vai para outra complexidade, porque se ele for no pronto-socorro já é caro, e se ele for para a alta complexidade é mais caro ainda. Tá? Então, Luciano, a questão de uma UPA que já está referenciado para dentro de Iguaçuí, e aí eu ouvi a palavra da gestão dizer assim, eu não vou gastar dinheiro com isso. Não, é investimento. Nós temos que custear para fazer 4,5 milhões a média. Depois o governo federal vai subsidiar. Mas vem cá, vamos pensar em dinheiro. Se eu montar uma UPA, eu vou contratar mais quantos colaboradores? Mais quantos profissionais? A UPA tem que ter pediatria. A UPA tem que ter radiologia. A UPA tem que ter farmácia. A UPA tem que ter laboratório. Quantos
profissionais eu vou contratar? Vai ficar nas costas do prefeito? Claro que não. Nós vamos a Brasília, governo federal, Ministério da Saúde, inclusive eu fiz uma videoconferência, está postado nas nossas redes sociais, uma reunião com a equipe técnica do Ministério da Saúde. Nós vamos pegar essa fatia do dinheiro do governo federal, que é nossa, mas hoje a gente não está pegando, para custear isso. PSF é programa do governo federal. UPA é programa do governo federal. Agente comunitário de saúde é programa do governo federal. Eu tenho que colocar isso para funcionar. E se a gente conseguir colocar isso para funcionar, nós trazemos dinheiro novo, além de fazer o serviço e a política pública de saúde. Então nós podemos trabalhar a UPA, o PSF Corujão. Wanderlei, você quer, junto com o Luciano, aumentar o atendimento do PSF, aumentar o horário de atendimento para alcançar mais pessoas que às vezes não conseguem sair no comércio, no horário de trabalho, para ir ser atendido. Nós estamos andando muito na área rural, graças a Deus, e eu estou vendo a lida na panha do café, aquele produtor vai ser atendido que horas? Se a safra está aí pegando diuturnamente, ele não tem tempo. Se ele passar mal, ele tem que vir à noite. Ele vai encontrar um PSF lotado, um pronto-socorro lotado. Vai ter um PSF até as 22 horas, 23 horas, atendendo esse público. Automaticamente eu desafogo o pronto-socorro. Se eu desafogo o pronto-socorro, que é complexo o atendimento lá não pode ser um atendimento para coisas simples. O PSF tem que fazer isso. Porque se chega uma urgência, uma emergência, vai parar tudo do atendimento eletivo para atender a urgência e emergência. Então nós pensamos na UPA nisso, nós pensamos no PSF Corujão para dar sustentabilidade a essa UPA, nós pensamos em gerar receita para melhorar a economia do município. Atrelado a isso, nós pensamos também no consultório oncológico. O Luciano falou muito bem, está falando de oncologia melhor que eu. Que bacana isso. É importante que todos falem sobre oncologia. Eu vou desmistificar a oncologia. Câncer. Vamos falar em câncer, gente. O câncer é detectado na atenção básica. Engana-se quem pensa que é o Hospital Evangélico, que é o Santa Rita, que é o Hospital do Câncer, que é o INCA, que é a Fundação... Não. Atenção básica. E o Luciano tem um comprometimento muito grande em contratar novos profissionais, novas especialidades e contratar serviços, exames. Entendeu? Isso é extremamente importante. A gente ouve muito, Luciano, falar do sistema. O sistema não funciona. Ele não vai funcionar nunca se nós não alimentarmos o sistema. O algoritmo do sistema, ele é inteligente. Agora eu preciso alimentar. Se eu tenho 30 pessoas precisando de exame, eu vou comprar só 10? Vai ficar sempre 20 na fila, óbvio. Agora eu compro 40. Eu tenho 10 de sobra. Claro, existem alguns procedimentos que são de urgência e emergência e tem alguns exames que pode esperar aí 30 dias. É óbvio, claro que a gente não quer que espere. A nossa vontade é fazer amanhã, mas nós precisamos entender, tá, que o prefeito ele tem que ter esse sentimento, tá, de que a necessidade populacional cresceu. Hoje se fala pediatria, não temos pediatra. Como é que eu cuido desse criança? Nós encontramos na caminhada uma criança de 3 anos que nunca foi um pediatra. Nunca foi um pediatra. É um absurdo. Entendeu? Então precisamos pensar nisso. Então a UPA, o PSF Corujão, o consultório oncológico que vai atender as pessoas, tá? A gente fala segmento. E a primeira consulta oncológica pode ser feita aqui. E isso não é só para Guaçuí, não. A nossa proposta, mais uma vez, é abarcar a região do Caparaó. Mas você fala tanto em Caparaó? Claro que eu falo em Caparaó, puxando para dentro de Guaçuí. Eu quero gerar mais receita, eu quero gerar mais emprego, eu quero gerar mais profissionais de saúde trabalhando e eu quero essas pessoas aqui para eu cuidar. Em parceria com quem sabe fazer na questão oncológica, que é o Hospital Evangélico, né, Luciano? E está postado nas nossas redes sociais a equipe multidisciplinar do Hospital Evangélico, inclusive o diretor do Hospital Evangélico, chancelando essa parceria, né? E eu navego mais um pouco, Luciano. Está dentro do nosso plano de governo. Saúde da mulher e saúde do homem. Precisamos ter essa visão. Cuidar da mulher, trazer ela para dentro e ela vai trazer o esposo. Porque se eu cuido desse homem e se eu cuido dessa mulher, eu vou reduzir a mortalidade por câncer. Os estudos, por exemplo, estão dizendo que o câncer de colo uterino, colo retal, intestino e próstata só está abaixando o nível de idade. Eu tenho paciente com câncer de próstata com 49 anos. Eu tenho paciente com câncer de colo uterino de 38 anos, tumor avançado. A gente não pode permitir isso.
A gente tem que chegar e encontrar isso antes. E detalhe, não é pessoas vulneráveis não, tá? São pessoas com intelecto avançado, com nível de conhecimento avançado. Então, isso não está brincando, a gente não pode ficar brincando com isso. Então, a gente precisa ser motivador para essas pessoas. Então, quando a gente fala em saúde da mulher e saúde do homem, a gente quer realmente rastrear. Quando você quer tomar conta da minha vida? Não. Eu quero saber que você tem 50 anos, Ken, nós estamos de barba branca, você já fez o toque? Precisa fazer. Isso tem que ser conscientizado. E quem faz isso pra gente é as nossas esposas. Não tem jeito. A mulher, ela tem uma tendência natural de ir ao médico com naturalidade. O homem não vai. Dentro desse mesmo pacote, ô Gabriel, cara, vamos cuidar também da cavidade oral. As pessoas não dão importância para o dentista. Eu sou um fã incondicional dos cirurgiões dentistas. O Dr. Cristiano está aqui, eu acho que nós devemos fazer mais. Por quê? Os tumores de boca, eu encontrei na caminhada, até falei com o Luciano que eu quero voltar na casa dessa senhora, porque eu, como profissional de saúde, me sinto incompetente quando eu vejo uma situação dessa. Nós precisamos ter uma ferramenta de chegar ao produtor rural, chegar nas escolas, fazer profilaxia. Nós temos que fazer profilaxia nas escolas, escovar o dente das crianças, orientar os pais, entendeu? A gente precisa fazer isso, porque quando você contamina ou você prejudica a cavidade oral, a arcada dentária, a descida que são as crianças, é permanente, você vai ter um foco de infecção que está na boca. A mão já é um foco, você leva para a boca, que leva para os outros órgãos. Fechando aí, inclusive nós criamos no nosso governo o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que até o doutor Cristiano era um dos dentistas que trabalhavam lá, dos odontólogos que trabalhavam. E também nós implantamos nas escolas o projeto Sorriso, o programa Sorriso, que nós fazíamos um trabalho de higiene bucal, fizemos um evento maravilhoso com a participação da maçonaria, Lais e Rotary, aqui na Rua do DO, fechamos aquela rua, deu umas 6 mil pessoas e entregamos quase 4 mil kits de higienização bucal. Então essa conscientização tem que realmente começar na escola. Isso evoluiu muito, melhorou muito a dentição da população, mas ainda tem muito que evoluir, principalmente no setor rural, mas no setor urbano também nós precisamos cuidar bem desse tema. Precisamos sim, Luciano. E deixar um link importante, que não é caro. E eu sou contra a exodontia, eu sou contra a extração de dente. O dente é um órgão, ele precisa ser tratado, né? O Luciano fala muito que a panturrilha é o segundo órgão mais importante, né, Luciano? Porque o coração é o primeiro e a panturrilha é o segundo, né? É o segundo coração. É o segundo coração. Eu vou colocar o terceiro, então, por minha conta e risco, da cavidade oral. Porque quando eu trato um paciente com câncer de boca e está comprometido, primeiro eu tenho que arrancar todos os dentes. Foco de infecção tem que tratar primeiro. Segundo, eu vou irradiar essa região. Ele não bebe água, gente. Ele perde a saliva. Ele não sente o gosto maravilhoso do seu lanche lá, quente. Não sente, entendeu? Então nós precisamos cuidar disso. Por quê? Aonde entra todo o alimento. Esse paciente vai ficar imunossuprimido, ele vai ficar debilitado, ele vai baixar no pronto-socorro, ele vai baixar no hospital evangélico, vai ocupar um leito pronto-socorro, um leito pronto-socorro do hospital evangélico e um leito do hospital evangélico. E qual é o final desse prognóstico? Ruim. Então, Dr. Cristiano é extremamente importante, ele citando como referência odontológica, que ele é dentista, ele é um dentista, dentro desse processo de cuidar. E aqui eu vou falar mais um pouquinho, e eu falei bastante de saúde, o Luciano também, como que a gente não cuida da saúde se não cuidar do saneamento básico, Antônio Carlos? Tudo que eu falei aqui, se não cuidar do saneamento básico, se perde. Precisamos, repito, precisamos dar um passo no saneamento básico. Isso precisa ser cartilha do dia a dia dos cidadãos guaçuienses. Isso precisa estar na nossa pauta, em todas as pautas. Eu quero uma saúde melhor, o prefeito quer uma saúde melhor, nós vamos investir um volume grande de recursos para ter uma saúde melhor. Se eu não fizer o saneamento básico, tudo isso se perde. Você concorda, Luciano? Concordo, e para a gente ir para a pauta do desenvolvimento e responder as perguntas que a Associação Comercial, Industrial e Serviços que você tem para nos fazer, o saneamento, hoje nós temos uma lei federal, né, o marco regulatório do saneamento,
que diz que todos os municípios do Brasil têm que estar saneados até 2032. Eu já disse isso, eu acho que, infelizmente, no Brasil muitas leis são feitas e não são cumpridas, mas eu tenho muito otimismo com isso. Eu acho que, pelo fato do Brasil ser a menina dos olhos da Europa, de muitos países desenvolvidos principalmente, nós vamos conseguir captar muito recurso internacional. Isso vai depender muito do governo federal, do governo estadual, porque os municípios sozinhos não têm condições econômicas de cumprir esse calendário, né? A não ser que se faça parceria público-privada. Mas a gente tem que proteger o nosso contribuinte também. Tem parceria que pode ser prejudicial para o contribuinte. Então nós temos que ter muito juízo, muito capricho com isso, mas realmente, como o nosso Vanderlei colocou aqui, nós temos que colocar isso como um dever de casa a partir de ontem. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um bairro em Iguaçuí discriminado, que é o bairro Manuel Monteiro Torres, tinha um apelido, e lá nós construímos mais 50 casas, tratamos o esgoto e tratamos o esgoto de todo o bairro Manuel Monteiro Torres. É o bairro mais discriminado de Iguaçuí, hoje é o único bairro que tem esgoto tratado. Então, nós fizemos o que tinha que ser feito naquela época. E é preciso que seja assim. Os loteamentos já tem que sair com toda a estrutura do tratamento de esgoto, qualquer loteamento novo. Então, isso, nós vamos estacionar os problemas e eliminando gradativamente esses problemas. E tendo um recurso forte, internacional, com a participação dos governos federal, estaduais e municipais, nós vamos avançar no Brasil como um todo. Eu tenho uma expectativa muito positiva quanto a isso, né? Nós temos o nosso Rio Veado, que ele está morrendo aos poucos. Nós conseguimos incluir no orçamento para o ano que vem recursos para o desassoreamento. E isso tem que ser feito com capricho, com zelo e com muita técnica, com a orientação dos órgãos ambientais, que dependendo do que for feito ali, você transforma o nosso rio num córrego. Então a gente não pode perder a capacidade de represa da água ficar ali armazenada, mas nós temos que dar fluidez no período de chuva para proteger as pessoas da região ribeirinha, para proteger toda a sociedade, que quando tem alguém alagado, graças a Deus o espírito solidário é muito grande e todo mundo sofre junto. Então a gente precisa cuidar disso como um todo, cuidar dos nossos córregos, nossos rios, das nossas nascentes, proteger as nossas nascentes. Então, isso tudo faz parte do nosso escopo, do nosso pensamento e da nossa vontade de realizar essas coisas, porque vão trazer a sustentabilidade e trazer a qualidade de vida para a nossa população. E nós precisamos, né, de entidade como a CISG para nos ajudar, para nos apoiar, porque se passou muito tempo sem pensar nessas coisas, nesses itens. Então precisamos da CISG, do Lions, do Rotary, de todas as entidades para sentar, e o Luciano é uma pessoa que escuta muito bem, né? Ele é fácil de diálogo, entendeu? É um ponto de equilíbrio para mim, pessoalmente falando, político, porque tem um diálogo muito bom, eu sou um pouco mais rígido do que ele, mas eu estou aprendendo muito com isso. E nós precisamos contagiar, né, essas associações para entender que não é a vontade do Vanderlei, não é a vontade do prefeito Luciano, não. É uma vontade de todos nós, porque nós consumimos a água, nós bebemos a água, tomamos banho, damos banho nos nossos filhos, fazemos a nossa comida. Se alguém faz diferente disso aqui, fala para mim que eu, né, vou mudar a minha postura. Então, é bem comum. Se é bem comum, nós temos o dever de tocar nesse assunto e dar um passo nesse assunto. Então, aí a gente deixa esse apelo, inclusive, aqui em parceria com a CISG. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na CISG, falando para todos vocês, associados, para todos que nos assistem, porque é muito importante a gente ter esse canal de comunicação e principalmente colocado aqui por uma entidade tão forte, tão histórica em Iguaçuí, que já tem assim a marca registrada de buscar o desenvolvimento, de buscar a possibilidade de fomentar o avanço de todo o sistema econômico do município. Na verdade, é protagonista das coisas boas que acontecem na nossa cidade. Esse protagonismo passa pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Iguaçuí. Vamos abrir agora para as perguntas da diretoria presente. Olá, Luciano. Obrigado pela presença aqui na CISG, Vanderlei.
A minha pergunta é a seguinte: a gente ouve muito dos empresários a dificuldade de uma relação do poder público com a iniciativa privada. Como você vê a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento que pode fazer revisão da legislação do município de forma que vai ouvir o empresário, entendeu? E buscar o crescimento econômico do município? Muito boa pergunta, e eu vejo que o desenvolvimento ele precisa ser realmente uma prioridade, o debate do desenvolvimento em todas as formas, né? Porque uma secretaria tem que ser criada como essa, para ela ter o conteúdo, ela ter autonomia e ter capacidade de liderar o movimento junto ao empresário, junto aos setores organizados. Então, eu acho muito importante, e eu até acho que foi no meu governo, uma pequena falha foi essa, na época de não ter criado essa Secretaria de Desenvolvimento. Hoje, quando se fala em criar uma secretaria, supostamente fala-se em aumentar a despesa. Só que a gente tem secretarias que podem ser unificadas, dependendo do período, pode ser provisoriamente unificada, mas a Secretaria de Desenvolvimento, eu quero deixar aqui o meu compromisso, que nós vamos discutir rapidamente a criação, não pode ser uma secretaria política, tem que ser uma secretaria de política do setor de economia. Então nós temos que criar uma secretaria muito independente, com uma pessoa que possa representar o setor, com um grau de aceitação muito alto, para a gente debater o futuro da nossa cidade. Guaçuí é um município muito importante, é um município que eu já disse, tem 4 concessionárias há 20 anos, há pouco tempo a Ford parou de fabricar, mas Guaçuí, a Ford daqui passou a ser Mahindra, que está pocando aí, está vendendo muito, atendendo o nosso agronegócio. Então, já vem gente, ontem mesmo, ou anteontem eu tive lá, tinha vários clientes de outros estados lá. Então, isso, nós somos uma potência comercial, Guaçuí, nós só precisamos levantar esse monstro sagrado que está dentro do nosso potencial. Então, acho que a gente precisa fomentar, através da Secretaria de Desenvolvimento, através de uma gestão comprometida, que sabe que se Guaçuí não desenvolver a passos largos, nós vamos, dentro de 10 anos, enfrentar sérios problemas, que Guaçuí está crescendo muito, populacionalmente, vai crescer com vários loteamentos, então a gente tem que cuidar disso, para Guaçuí não ser uma terra de desempregados. Qualificar a nossa mão de obra, trazer possibilidade. Nós temos máquinas da prefeitura vencendo a garantia, sem quase trabalhar, por falta de profissionais. Tem poucos profissionais. Eu não sei se é só isso, mas eu acho que uma das coisas que a administração tem que trazer são cursos de qualificação em todas as áreas, para que a gente possa, inclusive, os nossos colaboradores na área de restaurantes, de hotéis, a gente procurar, e de todas as áreas, procurar ter bons cursos para a gente atender bem o nosso turismo, para a gente conhecer a nossa história, para a gente vender a imagem de Guaçuí positivamente para todos que chegam aqui. Todo mundo que vem em Guaçuí ama Guaçuí. Guaçuí realmente é a pérola do Caparaó, uma cidade linda. Então a gente precisa realmente fazer com que todo esse potencial nosso ele seja aflorado, e ele seja assim, faça parte da nossa autoestima, esteja assim no nosso sentimento, na nossa alma. Então a Secretaria de Desenvolvimento será uma prioridade nossa. Eu quero usar a fala do Luciano. Como eu sou fruto do meio, né, Luciano, você fala muito isso, meu primeiro emprego público foi esse. Eu sempre vim da área rural, que eu participo, que o produtor rural é privado, né, ele é uma parceria público-privada, porque se ele não trabalhar e produzir, ele não come, e nem produz alimento para nós, e 23 anos numa empresa privada. Então, até como vereador, né, eu fiz um projeto de lei para criar o escritório de projetos, né, que está linkado à Secretaria de Desenvolvimento, né? A proposta na época era ter profissionais da região do Caparaó trabalhando num grande centro com expertise para fazer captação de recurso novo para a cidade e para fomentar o desenvolvimento. Vamos pegar Divino São Lourenço, o que tem em Divino São Lourenço? Vamos trabalhar o nicho. Vamos pegar Dor do Rio Preto, vamos trabalhar o nicho. O que nós temos em Guaçuí? Eu gosto sempre de citar a BR, tudo que tem BR dá certo. Guaçuí, ele parece que parou. Nós precisamos aproveitar esse presente que nós temos. Nós temos ali o container na beirada da BR, nós temos ali o antigo matador na BR, que podemos fazer ali uma cafeteria maravilhosa, podemos fazer um mercadão municipal. Nós temos pontos que nós podemos melhorar a rodoviária, nós podemos pensar nisso para o futuro.
mas são tudo questões que precisam de pessoas com capacidade técnica, fazer estudo de viabilidade, né, fazer o impacto disso e trazer para dentro. Então a Secretaria de Desenvolvimento, ela precisa pensar dessa forma: como eu vou trazer recurso novo? O que isso vai me gerar? Vai gerar novos empregos, nova receita, vai fomentar a economia, vai fomentar a prefeitura? Com certeza com isso nós vamos gerar muitos novos empregos. Então isso é um investimento necessário. Feliz demais em saber desse compromisso, da pergunta que nós vamos ter com o nosso governo. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui em parceria com a CISG, tocando esse projeto. Obrigado pela presença, candidatos Luciano, Vanderlei. A gente sabe que a segurança pública hoje é uma pauta muito importante nessa caminhada de vocês. E eu queria saber se existe algum plano detalhado para falar de segurança pública dentro do plano de governo de vocês. Olha, Antônio Carlos e a todos que estão nos assistindo, a segurança pública realmente é um grande calo, né? Porque segurança pública não é só você aumentar o efetivo de policiais, mas é importante isso também, a visão de aumentar o efetivo, criar a condição de as pessoas sentirem que existe alguém olhando o que elas estão fazendo, né? O vídeo monitoramento é essencial. No final do governo da Vera foi montada uma razoável estrutura, mas precisaria ser melhorada, e uma sala também com painel de controle, e precisava ser montada e não foi. Nós tínhamos a certeza que isso ia acontecer e não aconteceu. Então hoje é a nossa prioridade montar essa sala. Tem muitos municípios do Espírito Santo que já tem, e interligar isso ao serviço de inteligência do Estado. Porque hoje, se rouba uma bicicleta de alguém, tem uma câmera filmando, isso não serve de prova nem para prender o criminoso. Então, com esse serviço de inteligência, acoplado com o nosso sistema de segurança de vídeo monitoramento, isso serve de prova. E quando você faz a cobertura de câmeras de vídeo no centro da cidade, nas regiões mais vulneráveis, na saída da cidade, na entrada da cidade, as pessoas vão pensar 2 vezes para cometer um delito. Já começa por aí. Podemos contratar uma empresa de segurança, vamos trabalhar com esse objetivo dentro do nosso mandato, é uma coisa bem necessária, mas acoplado a isso tudo, nós temos que cuidar das pessoas, cuidado social, das pessoas de área de alta vulnerabilidade. Ontem nós fizemos uma caminhada no bairro Comecino da Silva Glória, antiga Lagoa. Aquilo é um descaso com aquele povo que mora lá. Mais de quase um caminhão de lixo jogado no meio da rua, coisa terrível. Então quem mora ali e vê aquela situação, será que ela acha que aquilo é normal? Não acha. As pessoas merecem respeito, merecem amor. Isso é um pequeno detalhe, porque um projeto como o CIS, que foi encerrado, eu acho que foi um crime ter encerrado o projeto CIS, porque ali protegia, acolhia, tinha uma questão de familiaridade com as famílias das pessoas, dos usuários do Centro de Integração Social e a gestão pública. Então ali nós tínhamos pedagogos, assistente social, psicólogo, musicoterapeuta, dança, capoeira, coral. Conseguimos uma quadra com essa Marco ali para também fazer parte daquela estrutura, uma quadra coberta. Depois que eu saí de 1 ano e meio, a quadra já era entulho de ferro velho. Quer dizer, fechar aquele projeto, para mim, foi um dos maiores pecados contra as famílias que mais precisam de governo e também contra a segurança. Porque, eu já falei, Vanderlei repetiu aqui, nós somos frutos do meio. Quando nós ouvimos coisas boas, todo mundo nasceu para ser bom. Ninguém nasceu para ser ruim. Ou então para não seguir o bom caminho. Ser ruim ou não, isso é um negócio relativo, né? Seguir um bom caminho, vamos dizer. A gente nasceu, mas a gente precisa ter o acolhimento para ouvir coisas boas. Ali no CIS, 30%, 40% do público eram pessoas de alta vulnerabilidade. Pra você ter uma ideia, tinha casa ali de crianças que tinha 5 irmãos, um pai e a mãe que moravam em 2 cômodos. Então, imagina que situação difícil. Então, com o CIS, com pessoas cuidando da família, levando os pais lá para jantar de vez em quando, bater um papo. E esse crescimento espiritual, psicológico, de estima, fazia com que as pessoas se valorizassem todo o convívio.
Então, quando você fecha um pouco o programa desse, as pessoas que estão chegando, o adolescente, o jovem que está chegando, que deixa de ser acolhido, que fica com um período do tempo vago, ele vai para a rua. A tendência é essa, principalmente quem mora numa casa muito desconfortável, vai para a rua e vai ser refém dos malfeitores. Isso aconteceu muito. O CIS tem gente que passou por lá, que é professor, que é médico, que é músico, de todas as áreas que vocês possam imaginar. E tem essa parte do público que precisa de cuidado. Então hoje as coisas atualizaram, nós precisamos pensar um programa que acolha com reforço escolar, que inclusive tinha reforço escolar lá, tinha pessoas com distúrbio de comportamento que ia para lá e era muito bem acolhido e acabava virando exemplo. Daqui a pouquinho estava tocando um violão, porque lá tinha aula de violão, tinha oficina, tinha padaria, isso tudo. Então nós precisamos cuidar das pessoas também. Isso também é segurança. Segurança passa também por aí e isso é prioridade nossa. É o sentimento humano. Todos nós nascemos para ser bons. Como é importante, Luciano, eu quero deixar um ponto aqui, como é importante você ter pessoas políticas que entendem. Você falou de 3 áreas ao mesmo tempo. Você falou da saúde, você falou do social e você falou da educação. Para responder sobre o item de segurança. E os 4 estão linkados. Tá? Isso é gestão pública. Isso é político que entende de gestão pública. Não é só você botar o vídeo monitoramento. Eu quero aqui trazer à memória esses radares de vídeo monitoramento que está em vários pontos estratégicos do estado do Espírito Santo. Vocês estão acompanhando? Um cerco inteligente. Cerco inteligente. Obrigado, Luciano. Vocês estão acompanhando? Isso é um projeto de governo do estado do governador Renato Casagrande. Eu acho que nós temos que referenciar o trabalho, tá? Me perdoe aí. Então, vocês estão observando como que o resultado positivo desse projeto político está sendo importante para o estado do Espírito Santo? Eu estou acompanhando isso. Por quê? O índice de recuperação de veículo, importantíssimo. Seu veículo foi recuperado, Antônio Carlos? Olha só, não sabia. Então isso é um projeto de governo preocupado com a segurança pública, preocupado com o social, preocupado com a saúde. Então é importante que nós tenhamos político que tenha talento, que tenha habilidade de fazer política pública e política de segurança. Como que eu vou fazer segurança se eu não penso no social? Lá no bairro Gomercino Glória, Luciano? Gomercino da Silva Glória? Isso. É isso mesmo. Como? Um bairro vulnerável, um bairro que está exposto a todo tipo de prostituição, tráfico de droga, crime, violência ao homem, violência da mulher. Então eu preciso pensar nisso também. Eu quero segurança, mas o serviço social tem que se fazer lá dentro. A questão lá é educação. Como é que está a questão da escola? Está tendo merenda na escola? Tem uniforme na escola? Nós temos apoio psicossocial, psicológico na escola? Creche em tempo integral? Creche em tempo integral. Eu tenho um projeto para que eu seja atrativo para esses jovens, porque eu tenho que pensar no jovem primeiro. Eu tenho um projeto para trazer esse jovem para perto do poder público, para eu poder cuidar dele na saúde, na educação, no social, promover condições para ele. Porque às vezes tem problema com o pai e com a mãe. Então tem que ser o terceiro agente, trazer ele para perto. Tinha o ProERD, né, Luciano, na sua época, né, que era um projeto maravilhoso, né, vários policiais que trabalhavam nesse projeto. Eu me lembro bem da patrulha a pé. O que promove a patrulha a pé? E eu fiz muita patrulha a pé no Rio de Janeiro. A patrulha a pé me permite conhecer o policial e o policial me conhecer pelo nome. Isso é uma barreira. Na minha época, o policial falava: Vanderlei, para casa, comandante Ataíde, sargento Ataíde. Ia para casa. Ele me levava até em casa. Então, isso é pensar na segurança também. Aumentar o quantitativo de efetivo é importante? Claro que é. Precisamos trabalhar isso também. Tá? Mas precisamos ter, o Luciano disse muito bem, um projeto para que nós possamos aproximar essas pessoas. A segurança, ela se faz nesse pilar: saúde,
o social e a educação. E isso, vocês podem ter certeza que nós estamos muito preocupados. E digo, sempre em parceria com os clubes de serviço e as associações. Aqui tem um espaço enorme para a gente trabalhar em conjunto sobre isso. Porque sozinho, eu e o Luciano, nós não vamos conseguir. Até porque vocês podem observar, o projeto político para Guaçuí, de política, só tem eu e o Luciano. Só tem eu de mandato com o Luciano. Então nós temos um governo que tem condições de aplicar, de fato, as políticas públicas. Nosso governo não está leiloado, ele não está rifado, ele não está comprometido. O único político de mandato que está apoiando o Luciano sou eu. Ou seja, nós podemos dialogar com o Antônio Carlos, com o Gabriel Cusi, com o Wendel, com o Kennedy e fazer o melhor para Guaçuí, porque aqui vocês querem o melhor. Obrigado, candidato. Tenho mais uma pergunta. A gente tem ouvido aí muito do prefeito, dos ex-prefeitos, a dificuldade em relação ao pagamento do FAPES, da dívida do município. Como é que você pretende resolver esse problema? Como é que você imagina a solução nesse caso financeiro do município? O FAPES realmente é um calo, não tenha dúvida. Eu vejo que dos candidatos eu sou o que teria mais possibilidade de minimizar esse problema. Eu sou do partido do governador. Todos sabem que o governador Renato Casagrande é municipalista. Ele ajuda todos os municípios do Espírito Santo. Mas imagina um município que tem um prefeito do partido dele. Vai ajudar muito mais. Com facilidade para trazer os convênios para o município, fazer obras importantes, estruturantes, para que a gente possa mudar algumas realidades, trazer o desenvolvimento através de obras que trazem um impacto de fluidez, um impacto de estrutura para que as coisas possam fluir de acordo com a necessidade do investidor, a necessidade dos nossos moradores. Então, o FAPES, ele tem um problema de origem, né? Ele nasceu no momento onde o INSS recebeu contribuição de servidor durante 20 anos, esse servidor daí 10 anos aposentou e recebendo só do FAPES, não teve uma conta de chegada. Esse é um grande problema. Minha primeira fala como deputado na Assembleia foi falar que eu achava que precisava de fazer um movimento nacional para que os fundos próprios de Previdência voltassem a ser da Previdência Nacional. Claro que isso fere muitos interesses, mas, ou pelo menos a partir dali ser assim. Então, é um problema que não tem economista que dê uma opinião de solução imediata do país. O que precisa é que a gente também, nesse caso, como saneamento, a gente estacione esse problema. Estacionar como? Primeiro, nós precisamos de trabalhar o aumento de arrecadação no município. E o aumento de arrecadação não passa por onerar a vida do contribuinte, não. Passa por a gente trabalhar com mais amor pelo município, com mais responsabilidade fiscal. Eu já disse em outras oportunidades, o nosso café e o nosso leite, 70% dele praticamente, ele é considerado de outro município, até de outro estado, porque ele sai sem nota. O café é isento de imposto. Então, por que não guiar esse café? Então, nós precisamos chamar os setores organizados, pessoas importantes, são os compradores de café, que são muito importantes para nosso desenvolvimento. Imagina um comprador de café, os compradores de café nossos que estão tão sólidos, como são bons, mas a gente tem que criar essa condição desse café ser guiado por Guaçuí. E isso nós precisamos de uma Secretaria de Agricultura que funcione. E como tem que fazer isso? Nós fizemos, quando eu assumi a prefeitura em 2001, nosso índice era 0,322, quando eu sou era 0,469. Esse é um percentual da fatia do bolo que a gente busca no estado de ICM. Ou seja, nós crescemos um percentual muito grande. Por quê? Porque nós treinamos os nossos funcionários, servidores, colaboradores, e nós conseguimos cadastrar a produção e talão de nota fiscal, o produtor guiando o que ele produzia. E quando você vai guiando, e as dotes, essas notas fiscais tiradas,
elas vão fazer parte de todo o mecanismo que nós precisamos para ir lá. Olha, Guaçuí faturou esse ano 2 bis. Então nós temos um percentual em relação à fatia do bolo do Estado baseado naquilo. Se outro município faturou 1 bi, ele vai ter metade do que o Guaçuí vai ter. Então nós temos que trabalhar para fazer com que o que é nosso seja valorizado como nosso. Temos que ter um sentimento de pertencimento, porque isso não é brincadeira. Você produz e outros municípios ou outro estado se beneficia com a sua produção. Então a gente tem que valorizar o nosso produtor, valorizar o nosso empresário e trazer arrecadação para que a gente possa minimizar o sofrimento desse, como é o FAPES, que todo mês é aquela pancada no caixa da prefeitura. Eu, graças a Deus, no meu período não tenho um centavo de dívida. Nós pagávamos, inclusive, na época, era o plano de saúde com a previdência era junto. Depois veio a lei federal para desmembrar. E aí, o FAPES é que criou essa bola de neve tão ruim. Por quê? Porque também ele só paga e não arrecada. O último concurso público que teve em Guaçuí foi o Ministério Público que obrigou a ter. Nós temos uma década aí sem concurso, no mínimo. Então está na hora de realmente fazer um concurso, porque isso também vai gerar arrecadação para o Fundo Próprio de Previdência. Olha quanto o FAPES perdeu nesse tempo todo. Eu vejo que é muito fácil fazer o discurso reclamando que está pagando dívida do FAPES, mas não se faz o dever de casa do aumento da arrecadação, de garantir a nossa produção como produção nossa e de criar esse concurso onde o servidor vai passar a arrecadar e colocar o dinheiro na conta do FAPES para diminuir o prejuízo do município. Isso também diminui o prejuízo do município. Isso não é uma coisa simples dizer, é mais fácil do que fazer, realmente. Mas a gente precisa começar logo, porque já perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo mesmo, e nós vamos fazer todo o investimento. E precisamos também de investir mais nos eventos. Guaçuí é muito forte no turismo de eventos, mas tudo que faz aqui em Guaçuí dá certo. Qualquer festa da gente, o pior que ela seja, vai dar movimento. As pessoas gostam de vir aqui, e é de 3 estados, não é só do Espírito Santo, não. Nós estamos estrategicamente muito bem colocados, então nós precisamos desde ontem, começar a pensar em trazer turismo em todo sentido, ecoturismo, agroturismo e o turismo de eventos. Nós vamos ter até uma reunião na região de Santo Antônio com o diretor do DR nos próximos dias para falar sobre a estrada de Guaçuí, que vai para São Tiago, para Santo Antônio, a pavimentação que nós conseguimos colocar no plano plurianual. Então é importante que a gente melhore as nossas estradas, não só em período de eleição, durante 4 anos de mandato, onde não tem asfalto, a gente fazer uma boa estrada, mas a gente precisa trazer movimento para a nossa cidade, para essa dívida se tornar pequena, porque hoje ela é muito grande, porque não se faz nada para que o município seja robusto, para que o município seja mais pujante. E você vê que as pessoas gostam de Guaçuí, gostam de investir em Guaçuí. Então a gente precisa ter um governo dinâmico, e aí entraria a Secretaria de Desenvolvimento. Eu estou falando do FAPES, por que eu estou falando isso tudo? Porque isso não é só você pagar a conta do FAPES, é você fazer com que o município ele respire desenvolvimento, para que esse dinheiro, que parece que é muito grande, ele não seja tão grande assim. O caminho é esse, né? Então, se tiver mais alguma pergunta, eu respondo com muito prazer. E se não tiver, eu quero deixar aqui meu abraço, minha gratidão ao meu vice Vanderlei, que é essa figura humana que eu tenho muita honra de tê-lo como meu vice, Vanderlei. Porque você é um político exigente. Você, como vereador, você nunca se corrompeu, você nunca se vendeu, você tem um debate ético a favor da população. E eu sei que você só aceitou ser meu vice porque você vê qualidades em mim que combinam com a sua forma de pensar política, que é fazer todas as ações que vêm de encontro ao interesse público. Esse é o principal objetivo. E, principalmente, ouvir a sociedade organizada, ouvir a cada trabalhador. Eu já disse que o São Geraldo nós reconstruímos porque eu ouvi uma pessoa simples com muita cultura, que era o Vanderlan. Terceira idade nós criamos, que nós ouvimos o Jorge da academia. E nós vamos ouvir muita gente para fazer muita coisa boa. Então, um abraço. Pode pedir o voto? Deixa eu só concluir. 40, Luciano, Vanderlei. Conclui aí, Vanderlei. Deixa eu só concluir aqui. E aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado.
Não tem nenhum vice, Luciano, que entenda mais de FAPES do que eu. Não tem nenhum vice que fez lutar para garantir o direito do servidor ativo, inativo e pensionista. Não teve na Câmara. Durante esses meus 2 mandatos, eu fui ferrenho na luta contra o FAPES. Está gravado na Câmara em ata, áudio e vídeo das minhas batalhas do FAPES. Eu entendo muito do FAPES, muito. Eu só quero citar um número aqui. Tá? Quando aumentou a alíquota de 11% para 14%, fizemos uma emenda, tá? Para também aumentar o patronal. Eu aumentei 3% do servidor, que ganha menos, estão ganhando complementação de salário mínimo, mas eu tive que equilibrar. Não, então se vai aumentar 3 do servidor, eu quero aumentar 3 para o patronal, para que ele não perdesse. Na cabeça deles, eles estão pagando 3 a mais, fato, mas estão garantindo 3 a mais para aposentar, que é a época que ele mais precisa do recurso. E com isso, eu estou garantindo que tenha mais recurso no fundo, também protegendo a cidade. Porque se houver uma segregação de massa, nós vamos sofrer não só a prefeitura, mas o comércio também. Então eu quero dizer para o servidor público municipal de Iguaçu, ativo, inativo e pensionista, não tem nenhum vice, Luciano, que mais defendeu os servidores do que esse vereador aqui. E aí eu posso falar de documento. A minha luta foi implacável com relação ao FAPES. Implacável. Isso me rendeu também até algumas ameaças. Então, que fique bem claro que esse vice aqui vai continuar na defesa do servidor ativo, inativo e pensionista. E quero somar com o Luciano, buscar o caminho para a gente achar a solução do FAPES, para proteger o servidor público municipal, ativo, inativo e pensionista. E com reflexo, o nosso comércio, os nossos empresários. Que Deus abençoe. Vamos continuar a caminhada. 40, né, Luciano? 40. Prefeito Luciano. E eu quero pedir aqui a reflexão de quem está nos assistindo, que a campanha dura 40 dias, mas o mandato dura 4 anos. E eu tive mandato, 2 mandatos, fui eleito e reeleito, 6 anos de mandato, não deixei um centavo de dívida. E nós criamos políticas públicas, criamos atenção básica de saúde, investimos muito no turismo, nós tínhamos Feira do Verde todo ano fizemos Feira do Verde. E Feira do Verde com artistas nacionais envolvendo as escolas, trazendo à tona a criação de consciência da questão da sustentabilidade, de nós respeitarmos o meio ambiente, e nós fazíamos festa nas comunidades, tínhamos muitas associações, porque as pessoas queriam se organizar em associação, porque sabiam que tinha um prefeito que atendia. Então a gente precisa voltar a ter esse sentimento de colaborativo e coletivo, de participação de todos para que a gente possa fazer. Então, façam essa análise. Luciano, Vanderlei, 40, eu peço com carinho, com muito amor e com muito compromisso com a sociedade de Iguaçuí, com a população de Iguaçuí, com todos os setores organizados, para que nós possamos caminhar juntos, trazendo o debate que vai ser de promover um futuro com muita garantia de sucesso, de progresso, de desenvolvimento. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, a CISB, obrigado a toda a diretoria, a todos os empresários de Iguaçuí, a todos que nos assistem. Muito obrigado, 40. Eu gostei mais da outra, mas tá bom. Não, mas ficou ótimo. Você acha? Eu acho que nós falamos demais, cara. Não.